E aí, eu orientei um trabalho de uma aluna da Engenharia Ambiental e Sanitária da UFAL, junto com um amigo professor lá da agronomia, o professor Guilherme Lira, e a nossa ideia foi cultivar tomate cereja. Estão vendo aí as imagens dos pezinhos? Então, nós fizemos o seguinte: vamos testar esse biofertilizante, vamos ver se ele serve. Fizemos as análises fisicoquímicas, vimos que ele tem a grande presença de nitrogênio, né? Porque uma característica interessante do processo de digestão anaeróbia é que ele não remove nutrientes, tá? Ele remove matéria orgânica, mas a parte nitrogenada dos nutrientes, ele não remove. Então, esses nutrientes, eles são essenciais para o crescimento da vegetação, tá? Então, a gente foi testar com o tomate cereja. Então, fizemos um processo de irrigação na raiz, tá? Então, a gente não fez aspersão, a gente fez a irrigação na raiz, gotejando na raiz, para poder não ter contato com o fruto, porque os dejetos suinoculturas têm micro-organismos patogênicos, aqueles que transmitem doenças, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado no manuseio desses dejetos, tá? Aí nós comparamos o tomate cereja irrigado com água só, o tomate cereja irrigado com o biofertilizante e o tomate cereja irrigado com um fertilizante industrial comum, tá? E aí nós chegamos à seguinte conclusão. Vou mostrar aqui uma outra imagem. Nós temos aí o B, que é o biofertilizante, o Q é o químico e o outro que eu estou na frente é o testemunha, que é com água. Vocês podem observar que o testemunha ele é um pouco mais franzino, né? Um pouco menor. Mas o do biofertilizante e o químico, eles têm um tamanho muito próximo um do outro, tá? E a gente fez várias análises estatísticas, acompanhamos o crescimento da planta, e nós vimos que, em termos de crescimento, o biofertilizante ele se aproximou 95% do químico, ou seja, então ele pode substituir tranquilamente o fertilizante químico que é utilizado, né, que é comprado aí comercialmente para a produção desse tomate cereja. Aí eu posso perguntar a vocês, se vocês fossem no restaurante, tivesse duas bandejinhas, e lá estivesse assim, tomate cereja produzido com resíduos de porco, e o outro, tomate cereja tradicional, qual vocês pegariam? Né? Talvez aqui muitos responderiam, lógico, professor, o outro, não vou pegar o resíduo de porco. Né? Aí nós fomos investigar as condições sanitárias desse fruto. Tá? Então a gente não foi somente pensar na viabilidade da produção, porque a gente tem que pensar em utilizar comercialmente. Né? E aí nós fizemos as análises sanitárias. Já responderam aqui, tradicional, rindo, né? É verdade, né? Então, mas você vai ver, você vai mudar a sua ideia. A Debs Oliveira. Olha só, aí a gente fez as análises sanitárias de várias formas. Lavando o fruto, só a casca, sem lavar, a polpa. E sabe qual foi o resultado? Zero contaminante, zero patógeno. Não tivemos nenhum. Por quê? Qual foi o segredo, gente? O segredo foi que nós usamos o gotejamento direto na raiz da planta. Nós não fizemos aquele processo de aspersão. Né? Claro, se eu pegar um resíduo com bactérias, fizer aspersão, né, ele vai entrar em contato com o fruto e vai, consequentemente, contaminá-lo. Tá? Então, esse processo teve o maior sucesso e a gente conseguiu viabilizar. Claro que eu tenho que também chamar atenção para uma coisa. Nem tudo, né, são flores, tá? A gente também analisou, vocês viram aqui na imagem, que a gente fez vários vasos, tá vendo? Usamos garrafas de água mineral de 20 litros. Por quê? Porque nós caracterizamos esse solo antes de plantar, para poder caracterizar esse solo depois do plantio. Né? Porque a gente poderia ter outro problema. Eu estou usando biofertilizante, mas eu estou impactando o meu solo. Certo? E aí nós fizemos a análise antes e depois. O que foi que aconteceu? Observamos que o uso do biofertilizante aumentou a salinidade do solo, de fato. E quando você aumenta a salinidade do solo, você empobrece, tá? Mas isso não é problema, né? Nós temos aí os engenheiros, fugiu agora, os agrônomos, né? Nós temos os colegas agrônomos que têm várias soluções. Inclusive, o professor que me ajudou nesse trabalho disse, não, nós podemos alternar culturas. Né? A gente alterna uma cultura que tira o sal do solo. E aí a gente consegue equilibrar esse problema. Tá? Então, conseguimos, então, fazer com que todos os dejetos da suinocultura ele fosse
convertido em energia e também em fertilizante, tá? Isso é possível, mas tem que ter todo um controle, toda uma operação minuciosa, tá? Tem que ter muito cuidado, né? Certo? Então, esse foi um dos experimentos que nós realizamos lá na universidade, que teve muito sucesso, né? E a gente ficou muito contente e a gente está só esperando oportunidades para poder, né, ampliar os horizontes e colocá-lo para funcionar em escala real, aí em casas de farinha, né? E aí vocês podem perguntar também, professor, só funciona com dejeto de suinocultura, né? Não funcionaria, por exemplo, com os resíduos orgânicos que nós produzimos, o nosso lixo? Funciona também, a gente pode adaptar. Existem os famosos modelos, né, indiano e o outro, esqueci agora, me fugiu. São modelos de biodigestores que se adaptam ao tipo de resíduo. Não precisa ser somente resíduo líquido, pode também ter resíduos sólidos, tá? Também trabalhamos com outros resíduos. O próprio resíduo do aterro do Maceió, nós conseguimos também produzir bastante gás metano, que isso foi um trabalho de conclusão de curso de uma aluna da Engenharia Ambiental e Sanitária lá da UFAL, onde a gente conseguiu bastante sucesso, né? Eu acho que a gente já está aí com uns 40 minutos aí falando, né, Jair? Acho que a gente pode começar a discutir um pouquinho algumas dúvidas, tá? Antes da gente fechar, né, porque a gente tem uma limitação. Jair, eu estou com um pouco de dificuldade de te ouvir. Tá um pouco cortando a ligação. Não sei se você vai me ajudar escrevendo as perguntas aí. Eu estava escrevendo, tá? Mas também eu posso, né, ler as perguntas daqui, tá? Então eu vou começar a fazer algumas perguntas, tá? Deixa eu ver. Uma aluna, a Vitória, né? Ela pergunta o caso dos resíduos eletrônicos, se eles poderiam ser utilizados, né, como um resíduo, né, como na produção de gás. Eu não estou conseguindo ouvir, não, infelizmente. Você pode digitar rapidamente? Ela perguntou sobre os resíduos eletrônicos, é isso? Isso. Se eles serem utilizados na elaboração de biogás. Tá. Os resíduos eletrônicos ele tem uma característica diferente, certo? Eles são reutilizáveis. Algumas peças, né, são retiradas, tá? Então, existe, por exemplo, um canal hoje da Prefeitura de Maceió que faz o recolhimento desses resíduos eletrônicos para ser utilizado. Porque é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, para produzir biogás, o próprio nome diz bio, né? A gente precisa de uma matéria orgânica, certo? Então, a gente precisa de um resíduo que tenha uma certa facilidade de degradação pelos micro-organismos. E essa composição dos resíduos eletrônicos, né, não favorecem esse processo, tá? Então, existem ali muitos interferentes. Existem alguns metais tóxicos, por exemplo, que podem inibir o processo de digestão anaeróbia. Então, para esse tipo de resíduo, é aconselhável utilizar um outro tipo de tecnologia, tá? Perguntaram aqui também sobre os perigos e dificuldades da produção de biogás. Foi Eduardo Albuquerque. Boa pergunta, Eduardo. Nós temos, assim, vários desafios a enfrentar, né? Por exemplo, um deles é como produzir o metano de uma forma mais eficiente para que a gente atenda comércio, tá? O outro seria como converter energia, seja ela elétrica ou térmica. E o outro, armazenamento, certo? Um dos desafios é você operar muito bem o seu sistema, a sua estação de tratamento, né? Ter um monitoramento eficiente, com grande frequência. E o outro é o cuidado no armazenamento do gás, porque se você for armazenar o gás para gerar energia, você tem ali um recipiente, né, cheio de gás altamente inflamável, que pode trazer riscos, tá? Existem muitas tecnologias, e aí você tem que ter muitos cuidados com relação a isso, tá? Espero que tenha conseguido respondê-la. Deixa eu ver mais. Professor, você me escuta bem? O senhor me escuta? Mais ou menos. Então, mais uma pergunta da aluna Eduarda Albuquerque. Ela pergunta o que seria mais vantajoso, produzir etanol de segunda geração ou energia elétrica com os resíduos?
Desculpa, eu vou localizar aqui, tá? A pergunta dela, que eu não consegui Tá. entender, não, Jair. Deixa eu ver se eu Eduarda coloco o fone perguntou. aí. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Acho que a internet tá um pouquinho. Eu acredito que o problema seja. O senhor consegue me ouvir Aqui, melhor? Eduarda. Alguém comentou eletrônico, O senhor usa-se consegue me ouvir material para melhor, treino de professor? reação de calor. Acho que você vai ter que dar uma digitada aí para me atualizar nas perguntas, que eu não estou conseguindo ouvir, não, tá? Acho bem mais Tá. vantajoso resíduos agroindustriais, a Eduardo falou, né? Eduardo está interagindo bastante. Aqui, ó, Debs, esse processo gera resíduos? Se gerar, como eles são descartados? Acredito que ela estava falando do biodigestor lá, que eu estava falando, né? Nesse sentido, Sim. aqui a gente conseguiu aproveitar tudo, né? Tratar o dejeto, produzir gás para gerar energia, tanto elétrica quanto térmica, e também o biofertilizante. A questão do descarte, você tem que ter muito cuidado, certo? Você pode descartar os dejetos de acordo com as leis, tá? As resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de acordo com o tipo de rio. Então, para isso, você tem que pedir a famosa outorga de lançamento de resíduos. Se for um rio estadual, você vai solicitar à Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas. Se for um rio federal, você vai pedir à Agência Nacional de Águas essa autorização, tá? E aí tem toda uma caracterização, tem que ter todo um processo de tratamento e monitoramento. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Estou voltando aqui Estou um fazendo aqui pouquinho. algumas. Eu estou digitando aqui. Você está digitando aí? Isso. Pergunta da Eduardo Albuquerque. Vamos lá, joia. Sim. Eu também queria falar um pouco dos desafios que eu tive, né? Pode falar, professor, pode falar. Vou falando enquanto você digita. Eu sou engenheiro Isso. civil e fui trabalhar com isso, né? Então, assim, para vocês estudantes, eu sei que vocês vão ter muitos desafios na vida. E esse foi um grande desafio para mim. Eu saí do curso de engenharia civil que tinha poucas disciplinas na área de saneamento e tive que me virar, né, nos 30 lá para poder conseguir entender, por exemplo, o que era uma DQO, DBO, que são termos bem comuns na área de saneamento. E após isso, ainda tive um outro desafio, que foi de implantar uma infraestrutura aqui na UFAL para poder viabilizar esses estudos, né? Porque é uma infraestrutura que requer cara, né? Tanto para você adquirir quanto para você manter. Então vamos lá, pergunta aqui. Obrigado, Alice. Conama 357, isso. Ó, o que seria mais vantajoso? Produzir etanol de segunda geração ou energia elétrica com os resíduos? Essa é a pergunta, tá? Isso tudo vai depender muito da tecnologia que é utilizada, certo? O etanol de segunda geração, ele é muito complexo, tá? Ele é muito complexo, mas é possível. Aqui, ele é produzido a partir do bagaço da cana. Mas veja, nós podemos fazer os dois. Essa é uma excelente pergunta. Por quê? Nós podemos usar o bagaço da cana para produzir etanol de segunda geração e nesse processo gera um licor de pentoses, que é como se fosse a vinhaça. A gente pode pegar essa vinhaça e gerar metano e associar os dois. Então, a gente pode trabalhar em conjunto com os dois, tá? O processo de digestão anaeróbia, ele traz várias utilidades. Por exemplo, a gente pode produzir um gás que é altamente energético, como o gás hidrogênio, e também produzir o gás metano, tá? Além disso, na fase líquida, nós podemos produzir o próprio etanol, tá? Espero que tenha conseguido responder. A pergunta aqui da Maria Ellen. É possível que essa tecnologia supere a utilizada hoje em dia com o petróleo? Excelente pergunta, Ellen. Olha, eu sou bem realista, tá? Usar os dejetos para produzir energia, para suprir a demanda nacional, mundial, ele não é viável em termos de quantidade, porque ele é um processo ainda de baixa eficiência. Mas veja só, o que é o intuito? Nós temos que tratar nossos dejetos, não temos? Por que não recuperar a energia? Recuperar produtos de valor agregado nesse processo? Porque as nossas leis ambientais exigem que a gente trate, né? E aí a gente pode injetar esse combustível na nossa linha, nas nossas linhas de energia. Por exemplo, em São Paulo, o Aterro Bandeirantes já cessou sua vida útil. O que é que eles fazem? Eles utilizam o gás metano gerado e injetam na rede de gás natural, enriquecendo o próprio gás natural da cidade, tá? Então vamos pensar nisso. Tratar o resíduo, vamos ter um custo.
Então, por que não minimizar esse custo produzindo combustíveis, tá? Então, eu vejo que os biocombustíveis, eles são complementares aos combustíveis comuns de hoje em dia, né? Então, acho que essa é a grande sacada que eu vejo, tá? Professor, o custo de implantação é um fator de dificuldade para a ampla utilização da geração de biogás. Realmente, concordo. Além disso, Alexandra, né, da Silva, tem uma outra questão. Falta de políticas ambientais, né? E políticas públicas voltadas ao meio ambiente, incentivos, tá? Assim como tivemos incentivo para a energia fotovoltaica, nós precisamos também ter incentivos para o biogás. Nesse trabalho que eu citei de Maceió, que a professora Karina fez, ela viu que em 3 anos ela já tinha retorno do investimento nesse processo de geração de energia a partir do biogás lá do aterro de Maceió, tá? Então, de fato, nós temos que investigar e vamos fazer um comparativo. Quem é que podia, há alguns anos atrás, por exemplo, naquela imagem que eu mostrei lá no cortejo fúnebre do Papa João Paulo II, comprar um celular, um smartphone? Era muito caro. E por que hoje em dia não existe mais, basicamente, os celulares comuns, né? Porque a tecnologia avançou e barateou o custo dessa tecnologia. Então, é isso que nós, pesquisadores, estamos fazendo. Investigando, estudando, primeiro em escalas menores, para poder fazer uma consolidação da tecnologia e fazendo com que ela seja aplicada comercialmente, tá? Então, essa é a ideia. Mas, ao meu ver, a minha opinião é o seguinte, nós temos que complementar. Nós não vamos conseguir substituir os combustíveis oriundos do petróleo. André Moraes, a energia sustentável seria mais barata para comercialização? Essa é uma boa pergunta, tá? Eu acho que a gente tem que pensar em um balanço, no custo-benefício, né? Eu tenho uma indústria que produz resíduos e se eu contratar uma empresa para coletar esse resíduo e tratar, vai onerar, vai ter um custo muito elevado. Por que não pensar no sistema de tratamento, recuperar uma parte da energia e devolver esse efluente tratado ao meio ambiente, receber esses resíduos e não sofrer impacto ambiental, né? Então, acho que é por aí. A questão do custo, sim, mas aí precisa pensar primeiro em consolidar a metodologia para poder pensar na ampliação, né? No custo, tá? As usinas, por exemplo, elas fazem a cogeração, né? Queimam, bagagem e injetam na rede de energia, vendem, tá? A energia fotovoltaica, hoje, você pode instalar um painel na sua casa e instalar um contador específico que vai girar o contrário. E se você tiver uma outra unidade com o mesmo CPF, você vai ter desconto naquela outra unidade. Então, por enquanto, as políticas públicas estão nessa forma, né? A gente não consegue ainda vender. Temos outra pergunta. Eduarda perguntou sobre o uso de materiais eletrônicos para que... Acho que essa daí eu já falei, né? Já respondeu. Já respondi, a Alice colocou. Alice foi minha aluna. Oi, Alice, tudo bom? Acho que antes de queimar, deve-se pensar em uma forma de reaproveitar os componentes eletrônicos. É isso mesmo, Alice, é isso que acontece. Gente, e a queima não é qualquer coisa, tá? Existe um processo chamado pirólise, que você também consegue gerar energia a partir dessa pirólise. Nesse projeto que a gente fez em 2015, no aterro de Maceió, veio uma indústria americana para cá que queria produzir combustível para aviação, a partir de resíduos do aterro. Então, eles queriam conhecer os tipos e tamanhos de resíduos, porque a fração orgânica, eles iam produzir metano, e a parte não orgânica e inorgânica, eles iam utilizar um processo de pirólise para gerar combustível para aviação. Infelizmente, teve mudança de governo e não ficou, a empresa não veio se instalar aqui no nosso estado de Alagoas. Mas há essa possibilidade, existem países aí na Europa que já fazem isso. A Debs Oliveira, em relação à valorização dessa reutilização desses resíduos para reaproveitamento nas áreas citadas, onde ele é mais valorizado, no Brasil ou fora dele? Olha só, infelizmente o Brasil ainda está muito aquém, tá? De outros países. Outros países já existem usinas de geração de energia a partir de resíduos, usinas próprias para isso, né? Então, no Brasil ainda anda muito lento nessa implantação, mas eu vejo que as nossas leis ambientais são muito exigentes. O Brasil é o país que eu digo que é mais rico em leis ambientais, e nessas leis ambientais dizem lá que o gerador do resíduo ele
tem que fazer o tratamento, né? Então, nós não temos caminho. Nós vamos ter que tratar e, por que não, minimizar esse custo produzindo energia, tá? Eu acho que é isso. Vamos ver mais aqui. Há riscos de um aterro sanitário explodir devido a falhas na produção de biogás ou lixão. Veja só, quando a gente fala em aterro sanitário, a gente entende como um ambiente propício ao tratamento desses dejetos. E lá nessa célula, pena que eu não tenho uma imagem, a célula eles escavam um buraco, eles impermeabilizam o solo, porque quando a gente deposita o lixo lá, produz o chorume, né? Quando a gente deixa o nosso lixo na nossa porta assim um tempinho, não produz aquele líquido preto, né? Escuro, então aquilo ali é o chorume. Então, para que esse chorume não penetre no solo e vá para a água subterrânea e polua as águas subterrâneas, a gente impermeabiliza esse solo, tá? O solo, a areia que foi retirada desse local, você deposita os dejetos e por cima você recobre com esse mesmo solo e vai compactando. Só que dentro dessa célula, que eu chamo de célula desse buraco, existem drenos. E esses drenos fazem a captação do gás, tá? Porque senão, de fato, você tem ali uma verdadeira bomba, né? Porque é um gás, o gás metano é explosivo, e esses drenos, o que é que eles fazem no aterro sanitário? Esses drenos, na ponta desse dreno existe um queimador chamado flare, onde eles queimam o gás metano para liberar o CO2, né? A oxidação, né, do metano gera CO2, tá? Por que eles fazem isso? Porque o metano ele tem um potencial para contribuir para o efeito estufa 32 vezes, por aí mais ou menos, do que o CO2. Então eles preferem emitir o CO2 do que o metano. Mas vejam, que desperdício, né? Por que não captar esse gás, levar para uma tubulação e levar para uma usina, né? Para poder beneficiar esse gás e gerar energia. Essa é uma das propostas do aterro de Maceió. Mas, pelo que eu saiba, ainda não foi implantada, tá? Então, essa é a ideia deles, de utilizar esse gás metano. Mas, de fato, temos que ter muito cuidado, né? No lixão, há, sim, não digo risco, né? Mas de explosão, mas há risco de incêndio. Graças a Deus, em Alagoas, já não temos mais nenhum lixão em operação, mas nós podemos observar ainda locais que ainda estão abandonados, onde não passaram por um processo de recuperação da área degradada, que tem incêndios constantes. Que é exatamente isso, o gás metano que é gerado, né, com o nosso calor, com a nossa temperatura, né, gera exatamente essa chama e queima, né? Então, há sim essa preocupação, tá? Vamos ver se tem mais perguntas. A gente está, acho que, alguns minutos para encerrar, né, a live, porque isso. Há uma limitação aí de 5 minutos. Eu queria, então, já que não tem, eu queria deixar uma mensagem no final, pode ser? Pode ser, professor. Falou, na agricultura, se tem algumas alternativas para a captação desse CO2 atmosférico, olha, existe sim porque ainda a gente não... tem a questão do protocolo de Kyoto, que não foi renovado, né? É um mercado muito interessante, gente, o crédito de carbono. Tá? Então, existem muitos donos de áreas que prometem preservar a sua área verde para poder captar o CO2 daquele outro que está ali naquela região que lança. Então, há esse mercado de carbono, de crédito de carbono, que é muito rentável e é muito interessante. Tá? Eu queria também, para a gente fechar, deixar uma mensagem para vocês. Tá? Nós estamos vivendo essa pandemia, certo? E é muito importante que cada um de nós faça a nossa parte. Primeiro, quem não tem a prática de separar os lixos seco e molhado, faça isso. Tá? Meu conselho pega um recipiente menor para o lixo molhado e um maior para o lixo seco, porque o volume do lixo seco é muito maior, certo? Faça essa separação para ter a possibilidade da coleta seletiva coletar. E há uma outra informação muito importante. Se você tiver com alguns sintomas de gripe, né, enfim, que o Ministério da Saúde faça o descarte do lenço ou das máscaras em uma sacola separada, amarrada, e disponha no lixo comum, tá? No lixo comum, numa sacola amarrada separada, porque nós temos os heróis aí que estão trabalhando, né, da coleta seletiva, que podem ser contaminados caso a gente negligencie essa disposição errada, certo? E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa. O nosso artigo 225 da nossa Constituição Federal, ele fala que todos nós temos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e coloca lá que cabe ao poder público e à coletividade, que somos nós, o dever de preservá-los para gerações presentes e futuras.
Ou seja, nós não podemos só apontar para o governo e culpá-lo pelos problemas ambientais. Nós temos um dever também, junto ao poder público, de preservá-lo. Tá? Então, era isso que eu queria falar. E dizer que vocês se cuidem, se puderem, fiquem em casa, estudem, leiam uns bons livros, tentem, né, sair um pouquinho dessa mídia aí que tanto nos aterroriza, né, de notícias ruins. Eu sei que é a realidade, a gente tem que conhecer, mas façam uma boa leitura. Eu estou à disposição para o que vocês quiserem. Se quiserem marcar um mini curso usando uma tecnologia, um meeting, enfim, alguma coisa, se quiserem um detalhe maior sobre a tecnologia de gestão anaeróbia, eu estou à disposição de vocês, tá? Então, agradeço muito a interação de todos aí, ex-alunos, alunos de vocês, né? Então, estou muito contente. Também tem familiar, lógico, aí eu vendo, né? É a minha primeira live, tá? Então, agradeço muito e estarei sempre à disposição de vocês, tá bom? Então, um abraço de Jair, Milena também, que está com a bebezinha em casa, né? Que também entrou em contato com a gente. Muito obrigado, pessoal. E, por favor, se cuidem. Se puder, fique em casa. Tá bom? Muito obrigado.